Olá, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as interrupções. Bom, então, antes da gente dar sequência, é bom a gente fazer uma breve comparação sobre a solução que a gente adotou até agora para monitorar eventos que acontecem no nosso microcontrolador. Até então, a gente já estava utilizando a estratégia de pooling, né? Onde a gente aí acaba consumindo, né, muito tempo da CPU. Então, até então, como é que a gente estava fazendo para poder verificar alguma mudança, algum fenômeno, né, que venha acontecer com o microcontrolador? A gente ficava, por exemplo, fazendo um if, né? E aí, o que acontece? Toda vez que o nosso microcontrolador passava por esse if, ele consumia um tempo aqui para verificar se esse if é verdadeiro, né, e analisava o estado do, por exemplo, aqui, do pin D2. Então isso, de certa forma, consome um tempo adicional do nosso microcontrolador, né? Por exemplo, para poder verificar o estouro do timer, a gente estava, né, o tempo todo verificando qual que era o estado do, do timer, né, do registrador do timer, para saber se já tinha ocorrido o estouro ou não, né, e aí tomar alguma ação. O conceito de interrupção ele deixa essa atividade um pouco mais eficiente, né, porque ele, além de fazer um uso mais eficiente da CPU, né, a gente vai ter prioridade de execução de tarefas e, além disso, pode ser uma atividade mascarada, né, pode ser, aqui esse termo de mascarado vem do Mask Interrupt, do datasheet, né. Então, por exemplo, o conceito, né, de trabalho de uma interrupção, vamos supor, ter lá uma função main, que o nosso microcontrolador está executando algumas tarefas normalmente, né? Por exemplo, acionando alguma carga ou fazendo a leitura de algum sensor, algum equipamento. E aí ele fica aqui normalmente trabalhando. Se ocorrer alguma coisa no pino 2, aí então ele vai, né, e faz alguma coisa, alguma alteração, né? Então ele não fica o tempo todo conferindo o estado do pino D, né, na estratégia de interrupção. Então isso consome aí o tempo dele de forma mais eficiente, né? Essa é a ideia aí de interrupção. Então ele, né, se a gente ativa a interrupção, ele fica aqui executando alguma tarefa, e aí caso ocorra algum fenômeno que ative uma interrupção, aí ele para o que está fazendo, vai lá, faz o que a interrupção está pedindo, após isso ele vai e retorna novamente às funções normais dele. Então a estrutura basicamente, né, tem aqui, a gente pode ter aqui, por exemplo, os periféricos aí, né, os timers da unidade de entrada e saída, né, os protocolos, os ART, SPI, né, e aí com as requisições de interrupção correspondente, né, a gente tem uma unidade de controle aí para essas interrupções que conversam diretamente com a CPU, né? Então, ilustrando a presença da unidade de interrupção nesse diagrama, né, do microcontrolador AVR, a gente tem aqui, né, ó, que a unidade de interrupção ela tem, né, a troca de informações com o barramento do nosso microcontrolador. Aqui, né, os registradores correspondentes às interrupções, que podem variar um pouco dependendo de qual tipo de microcontrolador a gente está usando. E aí, através do registrador de status, né, a unidade de interrupção consegue conversar diretamente com a CPU, né? E aí, é através do registrador de status, com o bit I, que a gente consegue aí habilitar as interrupções. Então, uma vez que a gente seta esse bit para 1, né, então a gente habilita todas as interrupções do microcontrolador. Uma vez que ele está em 0, então a gente, né, desativa, né, desabilita todas as interrupções também. Então aqui a gente tem uma relação, né, de todos os registradores de interrupção do nosso microcontrolador, né? Aqui a gente tem desde lá o endereço 0 do reset, que vai ter aí, né, a função de resetar mesmo. E aí na sequência a gente tem outros diversos registradores com funções específicas, né? Aqui, por exemplo, uma requisição de interrupção externa, aqui 0, 1, né?
Aqui, né, uma requisição de interrupção por mudanças nos pinos. Aqui uma interrupção em função de algum fenômeno no watchdog timer. Né? Aqui interrupções quando o timer está, né, no modo de comparação. Né? Interrupção por overflow. Né? Algum evento capturado. Né? Mais embaixo, né, olha, interrupções advindas aí de protocolos de comunicação. Né? Conversão AD. E além disso também, né, de escrita na memória EEPROM. Então, são diversas fontes de interrupção, que no caso do nosso ATmega 328, né, que é o microcontrolador utilizado no Arduino Uno, que aí são essas possíveis maneiras, né, de se monitorar interrupções com esse microcontrolador. Então, falando sobre as interrupções externas ao microcontrolador, né, a gente tem aqui os pinos, por exemplo, PD2 e PD3. Tá? Aqui a gente tem, né, o registrador de Enable Interrupt Mask, que a gente habilita ou não, né, essa interrupção. Logo abaixo aqui a gente tem um diagraminha que exemplifica para nós o funcionamento lógico da interrupção externa, utilizando-se desses dois pinos. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente está utilizando o pino PD2, né, ou aqui int0, né, representado aqui como int0, no diagrama geral do microcontrolador. E aí, através do registrador EICRA, né, Enable Input Control, Enable Interrupt Control, né, e o bit correspondente aqui no caso, a gente consegue selecionar, né, de que modo que o nosso pino vai perceber uma mudança por uma alteração de nível de tensão, né, ou nível lógico baixo. E aí, através do bit do Enable Interrupt Mask, que é onde a gente consegue habilitar ou não, né, mascarar ou não a interrupção, a gente também habilita essa interrupção ser percebida pelo nosso microcontrolador. Aqui esse diagraminha ilustra o bit I do registrador de status, que é onde a gente habilita todas as interrupções. Então quer dizer, se esse bit estiver em 0, o bit I estiver em 0, então aqui a saída dessa porta lógica vai ser 0, então a gente não vai perceber nenhuma interrupção. Se ele estiver em 1, aí a gente já pode, né, olhar para outra entrada dessa porta lógica, né, já que ela está em 1. Né? Então, se o bit de habilitar a interrupção, né, o Enable Interrupt, estiver em 1, aqui no caso, né, o int0 representado aqui, ó, se ele estiver em 1, aí sim, né, alguma alteração que ocorrer aqui no pino de saída, né, externo ao microcontrolador, vai gerar para nós alguma interrupção. Nesse caso aqui, como é uma interrupção externa pelo pino PD2, né, então aqui o contador de programa iria direcionar o nosso microcontrolador lá para o endereço 0002, que é o endereço, né, do registrador de interrupção externa, né, equivalente aí. Então, quando ocorre uma interrupção, né, o nosso microcontrolador, né, carrega o contador de programa, ou program counter, com o endereço correspondente à interrupção que foi acionada. Então, é interessante a gente observar aqui também, né, sobre os tipos, né, as formas com que a gente pode perceber uma mudança, né, externa aí, e com isso, né, acionar uma interrupção externa no nosso microcontrolador. Né? Então aqui, por exemplo, através dos bits ISC00, né, 01, 10 e 11, a gente consegue controlar de que forma que os pinos int0 e int1 aqui do nosso chip, né, int0 e int1, de que forma que eles vão perceber uma mudança de tensão no pino. Né? Então, por exemplo, se a gente colocar 00, ele vai entender que houve, né, uma alteração, ou seja, ele vai indicar uma interrupção quando o nível de tensão no pino for baixo. Né? Se a gente colocar 01, então qualquer mudança de tensão, né, de nível alto para baixo ou de alto para alto, ele vai
identificar que ocorreu uma interrupção, né? O nosso microcontrolador vai identificar que ocorreu uma interrupção. Se colocarmos um 0, então ele vai entender só borda de descida como interrupção. Se colocarmos um 1, ele vai entender apenas borda de subida como interrupção. Tá? Então, essas aí as condições que a gente tem colocado no nosso registrador de controle aí das interrupções para a gente definir, né, em que situação que o nosso microcontrolador vai entender uma interrupção externa. Então, por exemplo, aqui no caso, se a gente configurasse, né, o registrador EICRA, né, o Enable Interrupt Control, com 0,2, né, então 0,2 seria essa condição, né, ó. Então o nosso microcontrolador estaria sensível a bordas de descida, né, para identificar uma interrupção externa. Ok? E aí vamos falar agora também sobre as interrupções por timer, que são ou também, né, as interrupções internas. Então a gente tem no nosso microcontrolador vários registradores que são os Timer Interrupt Mask, né, que onde a gente consegue habilitar ou não, né, a interrupção equivalente àquele timer. Né? Aqui o 0 é referente ao timer 0, aqui o 1 referente ao timer 1 e o 2 referente ao timer 2. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Timer Overflow Interrupt 0 Enable, né? Que é onde a gente é o pino que a gente, esse E vem de Enable, né? Onde a gente habilita uma interrupção pelo estouro, né, do nosso timer. Aqui é quando o nosso timer está funcionando no modo de comparação, Output Control Interrupt Enable, né? Aqui referente ao A, ao B e referente ao A. Né? O mesmo se repete aí nos demais timers. E aí para isso a gente tem também, né, o Timer Interrupt Flag equivalente aí, né, a cada um desses registradores. Tanto do timer 0, quanto do timer 1, quanto do timer 2. Né? Que aí a gente vai observar, né, por exemplo, se a gente habilitar a interrupção, quando o nosso microcontrolador setar, né, o timer overflow, então aí o nosso microcontrolador vai entender que ocorreu uma interrupção. O mesmo acontece com a flag do output control A e o B. Né? E essa mesma ideia se repete também para o timer 1 e para o timer 2. Se a gente habilitar a interrupção, né, pelo timer overflow interrupt, né, então aí o nosso microcontrolador vai entender que ocorreu uma interrupção assim que for setado o timer overflow equivalente aí. Okay? Então esse exemplozinho aqui embaixo, esse diagraminha, exemplifica para nós. Né? Novamente aqui, a gente tem aqui, olha, a presença do bit I do registrador de status. Né? Que se ele for 1, né, então ele já habilita para nós aqui, né, essa entrada dessa porta lógica. Né? E aí, se a gente tiver setado 1 no bit de Timer Overflow Interrupt Enable, então aí, né, a gente já habilitou, né, já preparou todas as condições para o nosso microcontrolador entender, né, identificar aqui uma interrupção por estouro, né, do timer, né, o timer overflow. Quando esse bit for setado, né, então aí vai ser ativada a interrupção e aí o contador de programa vai ser direcionado por endereço 0020 em hexadecimal, né, que é o endereço aí correspondente, né, à interrupção por timer, no caso aqui o timer 0. Tá? Então basicamente essa é a ideia. Então se a gente tivesse colocado 0 no bit I do registrador de status, então a gente desabilitaria essa e todas as demais interrupções. Então com esse bit I do registrador geral, a gente habilita todas ou desabilita todas. E aí cada interrupção equivalente, como a gente pode perceber, tem o seu bit de enable correspondente. Né? Então além de se a gente quer que o nosso microcontrolador esteja sensível a uma interrupção, a gente tem que habilitar o bit geral de interrupções e habilitar o bit específico de cada interrupção
para aí sim o nosso microcontrolador ficar sensível aí a essas interrupções. Ok? E aí também a gente tem as interrupções por mudanças nos pinos. E aí é onde entra a função desses PCInt13, PCInt12, esses PC, né? Seriam aí pin changes, né? Pin change. No caso aqui, o pin change mask, né? Que é onde a gente consegue monitorar aí qualquer mudança em qualquer desses pinos, onde tem esse PCInt, né? A gente consegue utilizá-los aí para poder também trabalhar com uma interrupção. Qualquer mudança que ocorra nesses pinos, a gente pode fazer com que o nosso microcontrolador entenda isso como uma interrupção, né? E aí, por exemplo, né, como é que o nosso microcontrolador, né, faria isso? A gente tem esse diagraminha que exemplifica aqui para nós, né? Então vamos supor, com essa estrutura de LEDs aqui, né, por exemplo, aqui representando o flip-flop tipo D, vamos imaginar que, por exemplo, o nosso pino ele está em 1. Né? Então aí com a sequência de clocks, né, esse 1, por exemplo, ele pode ser armazenado aqui dentro. E se ocorrer uma mudança de 1 para 0, né, então aí essa porta lógica ou exclusiva, ela vai conseguir perceber para nós aqui, né, essa diferença aí e vai acionar essa porta lógica, essa porta aí. E aí com o bit correspondente, né, do pin change mask aqui, se ele estiver habilitado, né, nesse registrador equivalente, né, ó, se ele estiver habilitado, aqui o M, né, é aqui pode ser o 0, 1 ou 2, né, dos registradores PCMSK 0, 1 ou 2, e o M aqui é o bit, que pode ir de 0 até 7, tá? Esse M ali pode ir de 0 até 7. Então, aí, dessa forma, né, a nossa porta lógica vai estar aí sensível a uma mudança no pino e vai ativar também essa entrada dessa porta lógica OU, né? Essa porta lógica OU, ela recebe aqui todos os demais PCInt, né? Todos os pinos que tem essa possibilidade aí de identificar uma mudança no pino, ela entram aqui nessa porta lógica OU, né, representada aqui. Essa aqui é só uma representação esquemática, né, de como que funciona. E aí, se a gente tiver habilitado novamente, né, o bit I do registrador geral, né, de interrupções lá do registrador SREG, né, e também estivermos habilitado, né, o bit, né, de interrupções por mudanças no pino, aqui é o Pin Change Interrupt Enable, né, se a gente estiver habilitado ele também, então 1 aqui, né, 1 aqui no bit I do registrador geral. Então aí, com isso, essa porta lógica aqui vai estar sensível também a qualquer mudança que ocorra aqui na porta lógica U, na saída dela, né? E aí, com isso, se ocorrer uma ativação realmente nesse pino, com todas essas condições estabelecidas, então aí vai ocorrer uma requisição de interrupção equivalente aí, né, à mudança nos pinos, né? E aqui a gente tem um registrador PCICR, né, que é o Pin Change Interrupt Control, né, que aí aqui com os bits PCI E0, E1 e E2, a gente habilita aí, ó, que é o Pin Change Interrupt Enable, aqui para a porta B, para a porta C e para a porta D, né? Então perceba aí, né, ó, que é a presença aqui do PCIe, né, é o Pin Change Interrupt Enable, ok? Que é o bit que habilita de forma específica, né, essa, essa interrupção. Né? Se a gente for aqui o 0, né, então a gente vai estar habilitando para a porta B. Né? Se for o PCI E1, vai habilitar para a porta C e para a porta D também. Né? Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com o N aqui 0, né, ou seja, o PCI 0, então essa porta OU ela vai estar monitorando aqui, né, olha, os pinos equivalentes aí ao porte B. Né? Se aqui for 1,
Ou seja, se a gente estiver trabalhando com o PCIe 1, né, então aí a porta U vai estar recebendo aqui na entrada dela, né, os bits aí do porte C, nesse esquema lógico aqui, né, de funcionamento de interrupção por mudança nos pinos. Ok? E aí a gente tem nessa tabela uma relação de prioridade, né, porque é uma coisa que a gente tem que levar em consideração a prioridade das interrupções. Né? Então vamos supor, se por acaso ocorra uma solicitação de interrupção por uma mudança externa e também ocorra uma interrupção por overflow do timer 1, né, qual dessas duas interrupções, o nosso microcontrolador vai dar preferência para fazer? Então aqui, né, quanto menor o endereço da interrupção, maior é a prioridade. Né? Quanto maior for o endereço, menor, né, mais baixa aí é a prioridade. Então perceba que a fonte de interrupção com mais alta prioridade é o reset. Né? Independente do que esteja acontecendo, né, se o pino de reset for ativado, né, o nosso microcontrolador vai atender essa requisição e vai resetar o sistema. Né? Vai resetar o programa que ele estiver executando. Né? E aí, conforme forem as necessidades, né, o nosso microcontrolador atende cada interrupção conforme, né, a prioridade atribuída a cada um deles aí. Ok? Bom, a nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.